Bom, a Priscila é recifense, mãe solo, feminista, antirracista, graduada em jornalismo. Desde 2005, trabalha com fotojornalismo e realiza projetos de narrativas visuais motivadas pela compreensão e reconstrução do passado e trajetos emocionais da mulher. Foi ganhadora do Prêmio Brasil de Fotografia em 2013, na categoria Revelação, uma das selecionadas do 10º Prêmio Diário Brasil Contemporâneo de Fotografia, e integra o Clube de Colecionadores de Fotografia do MAMAN. Foi uma das fundadoras do coletivo Sete Fotografia, desenvolvendo diversas atividades de produção, pesquisa e debate na área. Eu passo já a palavra, então, para a Priscila. Creio que tu já está habilitada para poder compartilhar a tua tela, Priscila. Massa. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Boa noite, gente. Erro de operador, pronto. Boa noite, gente. Espero que todo mundo esteja bem, com saúde. Eu vou falar um pouco sobre como está sendo estar em casa. O Léo me fez o convite, eu fiquei pensando assim na hora, assim, tipo, pô, eu não tô desenvolvendo um trabalho, tipo, não tô fazendo um projeto e tal, mas eu tô criando. E aí fiquei naquela dúvida se vou, se não vou, mas como eu pensei que seria interessante também falar um pouco desse outro lado, né? Do fazer criativo mais solto, como uma forma de respiro, como uma forma de olhar um pouco de uma forma menos dura para tudo que tem acontecido. E para falar um pouco do que eu tenho feito, eu vou contextualizar um pouco o momento que eu estava antes da pandemia. Eu estou trabalhando no Ministério Público daqui de Pernambuco. É o meu trabalho dito comercial, né? Você divide assim, as linhas de ação da pessoa. Mas eu tenho esse trabalho no comercial e trabalho como fotojornalista lá. E a gente estava num momento bem intenso, né? Pré-pandemia, muita coisa, muita pauta, muita rua, o dia todo, fazendo mil coisas. E de repente, casa, né? Isolamento, quarentena. Eu, meu filho, de quase 4 anos, e minha mãe, de 73. E foi um choque, assim, tipo, o primeiro dia trabalhando remotamente, né? Eu, fotógrafa, trabalhar remotamente. Eu fiquei, como é possível? Assim, o que que eu vou fazer? Né? E, enfim, acabou que eu não trabalho com outras coisas também, né? Organização de banco de imagem, enfim, trabalho tem muito. Mas eu fiquei naquela, né? Tipo, uma quebra gigante de momentos, né? Um momento de muito trabalho, um momento de estar em casa, trabalhando também, mas tendo que lidar com milhões de demandas do filho, da casa, da mãe, e todo aquele trabalho que historicamente está sempre na mão das mulheres, né? O trabalho de cuidar. E eu fiquei pensando muito nisso. Acabou o primeiro dia de quarentena e eu não tinha tido um segundo de respiro, assim, tipo, fazer milhões de coisas. E eu tinha feito uma foto do meu filho botando álcool em gel na mão, que a gente estava ensinando para ele esses processos de higiene, de que não pode chegar perto, que não pode, e tudo aquilo. E eu percebi quando eu fui dormir, assim, tarde, que foi o único momento que eu me senti conectada comigo mesmo, dentro daquele caos, né, de incertezas, de mundo desabando ao redor. Foi quando eu peguei a câmera e 5 minutos eu fiz uma foto e depois parei, editei e tal. E eu comecei a fazer fotos diárias com uma espécie de risco na parede, sabe? Tipo, menos um. E
fotos do que eu estava vivendo, do que eu estava sentindo. E eu trago um pouco desse poema de Noemi, que ele me deu muito uma sensação do que é isso, assim, quando eu comecei ao longo do tempo, que eu comecei a de fato fotografar uma vez por dia, pelo menos eu vou pegar a câmera e vou criar alguma coisa. Vai ser o meu momento de ser eu. E aí eu vou ler um pouquinho, acho que vocês estão lendo, mas eu acho ele bem bonito. O mundo é um homem velho que está dormindo. Logo, logo ele acorda. Acorda, mundo. Vem uma criança novinha, passa a mão na sua cabeça. O mundo a ergue, sonolento, não entende onde está. Que dia é, que horas são? Esqueceu, pergunta a criança. Em que lugar estou? Ela responde, mundo, você é todos os lugares. Mas qual é o dia? O dia é você mesmo. O mundo se espreguiça. Não gostou de ser ele mesmo, o tempo e o espaço. Ou seja, menina, você pode me fazer um favor? Posso sim, mundo. Quando der 10 para as 9, de uma terça de manhã, você me acorda de novo. Preciso tomar um remédio de novo. Mas não hoje, tá? Por favor. Hoje ainda vou dormir um pouco mais. A menina concordou. E esse poema de Noemi surgiu, assim, nesses dias. E me fez muito pensar nesse mundo que a gente está e também nessa analogia de mundo que eu estou vendo em casa, né? Minha mãe, um mundo, uma idosa, vivendo os processos dela. E meu filho, 3 anos, quase 4, um processo de isolamento, tá longe do pai, tá longe dos amigos, longe da escola. E onde esses dois mundos se encontram, né? E isso foi o meu processo de observação e de descoberta. E foi engraçado perceber que dentro desse processo de construção dessas imagens, o que mais me norteava de alguma forma era tentar entender como eles dois estavam vendo esse tempo passar. Eu acho que é mais um retrato deles, é um olhar deles, do que eles estão vendo, do que eles estão sentindo, do que meu. Então é o processo de ver minha mãe cuidando das plantas, fazendo as comidas que ela fazia quando ela era criança, na casa dela, cuscuz de pano, sabe? Tipo, sem ser em cuscuzeira, pegar o cuscuz, enrolar no pano. Ela tá trazendo muito dessas coisas quando ela estava em casa. Acho que essa coisa de não sair tá trazendo muito costumes antigos, eu acho. Tipo, eu tenho observado um ciclo, esse pelo menos entre as pessoas que eu convivo, de retomar coisas mais orgânicas mesmo, formas de ouvir música. As pessoas estão tipo, procurando fita, cassete, sabe? Tá, tipo, as formas de se comunicar, de escrever carta. Tem gente que está escrevendo carta de novo. E essa forma de perceber como eles se encontram nesses olhares, nessa percepção de tempo, foi o que foi me guiando. E assim, muito no sentido de respiro mesmo. E aí eu trago uma questão que para mim é importante dentro dessa construção, que é o que me bateu assim, logo no começo, acho que quando estava perto de completar 20 dias da pandemia, assim, de isolamento meu, começou um movimento de o que tu tá criando, tipo, o que cada um tá criando, né? O que cada um tá produzindo, qual é o grande trabalho que está se fazendo. E foi logo quando teve o convite da primeira live que eu participei com o Eric Gomes, foi bem interessante. Foi numa época que tinha saído um papo de segunda com o Emicida falando sobre o direito de não produzir, sabe? O direito de não estar criando algo genial nesse momento. E eu abracei muito aquela fala, sabe? Tipo, eu não tô bem, sabe? Tipo, eu não tô bem pelo que o mundo tá vivendo. Tipo, não tô bem pelas pessoas próximas que estão sendo expostas, que, enfim, todas as histórias que chegam de pessoas
mais perto, mais longe, mas enfim, é um caos, né? Então, eu não tô com cabeça para conseguir criar um grande projeto, enfim. Mas eu também boto em questão esse lugar, não só da mulher, mas da mulher mãe, dentro desse contexto, sabe? Se exige muito das mulheres mães e das mulheres mães artistas, sabe? Eu tenho algumas amigas mães artistas visuais que, tipo, é isso, pô, a gente não tem tempo, sabe? A gente não consegue, principalmente mãe solo, que é o meu caso, a gente não tem tempo de produzir. Tipo, eu podia estar organizando meu acervo, tocando os bilhões de HDs que tem aqui para organizar, não sobra tempo. E essa cobrança é igual, sabe? Tipo, que eu vejo não tem distinção do contexto em que cada artista está, mas a cobrança é igual. E além, tipo, eu tô aqui, eu tô bem, tô no meu lugar de privilégio, tô bem de saúde, tenho a minha comida, mas a gente pensar também nos artistas periféricos, sabe? Tipo, nos artistas que não tem como se isolar e que queriam, sei lá, participar de uma live, mas não tem uma internet legal para falar do seu trabalho. Então, eu gosto de trazer essa questão de levantar essa bandeira, de respeitar esse momento, tanto de crise como de algumas pessoas de impossibilidade mesmo de se criar. Então, eu me abracei nesse sentido de respeitar que eu não tenho condições agora de me dedicar a algo da forma como eu gostaria de estar ocupando esse meu tempo, de forma mais produtiva até para mim mesma, até para minha carreira, até para minhas coisas, mas eu encontro essas fotografias como um alento mesmo. E é engraçado que eu tava fazendo um diário e aí eu dei uma pausa, porque foi um momento bem punk de toda a situação, e eu parei, não tava conseguindo, enfim, foi um dia que desabei mesmo emocionalmente. E eu recebi algumas mensagens, sabe, no Instagram, tipo, tu parou de fazer série, tu parou de fazer uma série, e deu uma raiva, sabe, tipo, pô, velho, tipo, a gente a produção não precisa ser algo obrigatório, não precisa ser uma batida de ponto, sabe? Eu entendo que as pessoas fizeram não no sentido de cobrança de eu tenho que produzir, mas porque a gente está acostumado com esse ritmo de internet, de produção em escala, em produção tipo like, view e live tipo, o tempo todo. E quando a gente quebra um pouco esse ciclo, soa, né? Ressoa, assim, nos lugares. Tipo, os artistas que não estão fazendo live, tipo, aquela cobrança, tipo, o que aconteceu, né? Tá doente, não tá doente, não pode, tipo... Não, velho, essa pessoa só não quer. Essa pessoa só não está no momento, sabe? Então, eu, dentro do meu lugar de privilégio, de ter um salário garantido, de estar bem, com saúde em casa, com comida na mesa, então eu consigo pedir esse respiro, sabe? Eu consigo pedir essa calma no olhar para a situação. E aí, dentro desse processo quando eu parei, assim, eu parei mesmo de fazer o diário. Acabou que no meio desse processo eu tô criando outras coisas. Mas dentro desse processo, eu comecei a observar que meu filho, ele já vinha fotografando há um tempo. E dentro desse isolamento, ele encontrou a fotografia como um refúgio também, sabe? E eu vou chegar. E aí foi engraçado, porque tipo, toda vez que eu pegava a câmera durante o dia, ele pedia a câmera. Que, tipo, eu já digo que é a câmera dele, que é uma câmera antiga minha, um 7D, acabou virando dele. E eu já ajustei a alça pro tamanho dele. Ele pega e ele começa a fazer um processo de observação daquele espaço, né? E o que eu tentava observar, tipo, dentro desse isolamento
fotografando a partir da perspectiva da minha mãe, do meu filho, ele foi lá e fez diretamente. E aí foi engraçado que nesses processos de estar em casa, tipo, tem muita gente remexendo nas caixas antigas, né, de coisas, livros, anotações. E eu achei o primeiro livro de fotografia que eu comprei com minha bolsa de estágio da faculdade. Que é um livro bem simples, Fotografia Poética do Banal, de Luiz Humberto. Um livro você lê rapidinho, hoje, enfim, ele é de 2000, se eu não me engano, tá? Enfim, outro tempo que a gente está hoje, mas ele traz umas coisas essenciais para mim. Para mim, fotógrafa que estava começando, quando eu comprei na faculdade, veio muita coisa interessante. E eu achei alguns grifos que eu fiz, que eu vou chegar a compartilhar com vocês, que me fizeram entender muito esse olhar do meu filho fotografando, sabe? E foi muito forte esse encontro da Priscila com 20 e poucos anos. 20 e poucos anos não, acho que eu tinha 20 mesmo. Descobrindo a fotografia, descobrindo esse processo de se entender enquanto fotógrafa, enquanto artista visual e observar, claro, meu filho não tem consciência de nada disso, mas perceber como ele observa, né? Como ele constrói as imagens, o que chama a atenção dele. E aí foi muito forte reencontrar esses grifos, tanto tempo depois, no momento que a gente está vivendo e percebendo esse olhar de Arthur. E aí eu trago um pouco do que ele tem produzido. E, enfim, produzido no que ele tem brincado, né? Tipo, não vamos botar o carro na frente do boi. O que ele tem brincado. E é muito bonito perceber, sabe? Tipo, como ele encontra esses refúgios e como ele também, como eu, vai observando a casa, as luzes, os movimentos, as coisas que ele gosta, sabe? Tipo, ele fotografa basicamente as coisas que ele gosta, as coisas que ele tem um carinho de alguma forma. E essa imagem eu acho fantástica porque ele disse que era um bichinho, sabe? A luz, ele disse que era um bichinho, que era um esquilo. Ele ficou, é um esquilo. E aí, quando ele ficava na frente, o esquilo sumia. Ele ficou brincando horas com esse esquilo no chão. E me lembrou muito eu, sabe? Tipo, eu aprendendo a fotografar, eu aprendendo a fazer foco. E aí eu peguei meu álbum. Eu tenho um álbum com os primeiros negativos que eu fotografei, as primeiras películas. Na primeira aula de fotografia, aula de foco, sabe? Tipo, tem 36 fotos do rolo da caixinha do filme, eu focando aquela caixinha de filme. E aí eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Tipo, meu filho tem 4 anos, começou a pegar com câmera com 2 anos, sabe? E, enfim, um pouco desse processo. Mas mais do que isso, acho que esse isolamento tem me feito, mais do que produzir, pegar a câmera e pensar, construir imagens, esse isolamento tem me feito olhar para projetos que estavam parados, sabe? Tipo, para projetos que eram ideias, para projetos que vou parar aqui e voltar para gente, tudo junto. E, tipo, o set fotografia tá aí preparando um novo evento, sabe? E a gente se reencontrou nesse momento, eu, Maíra, Bela, e tem milhões de coisas surgindo, as 3 cabeças fervilhando. Tem eu e Maíra, a gente conseguiu se encontrar numa ideia que a gente tinha, que estava perdida, que eram as leituras de portfólio. E experimentar, sabe? Eu tenho desenhado, eu tenho tentado escrever, tipo... E isso tudo tem me dado formas de entender meu processo criativo
de uma forma mais orgânica, sabe? Tipo, meu filho estuda numa escola antroposófica e eu, enfim, eu edito o jornal da escola e eu fiquei lendo assim o conteúdo do último jornal e dessa, enfim, falando sobre as crianças, mas como eu queria trazer isso um pouco para mim, sabe? Respeitar o que o meu tempo pede, sabe? O que o meu corpo enquanto ser, enquanto espaço de criação, de ideias, de pensamentos, de colocações, de visões políticas de mundo, precisa desse respeito da matéria toda, sabe? E enfim, a quarentena está sendo um momento de pensar muita coisa, de respeitar esses espaços, de ouvir muita gente. Tipo, quando eu não tô conseguindo participar das lives ao vivo, o Bruno tá aí. Bruno, um abraço. Teu trabalho tá incrível. A gente se conheceu 1000 anos atrás, quando eu tava começando a fotografar. E eu vi a live do Bruno depois, porque é isso, tipo, meu processo de estar com meu filho não me permite alguns horários. E é isso, ouvir o que as pessoas têm para dizer nesse momento, para mim tem sido muito rico. Ouvir esses processos de encontro e desencontro que essa pandemia tá causando, e os escapes, né? Como as pessoas estão escapando disso tudo. Para mim tem sido muito rico. Eu tenho resolvido muitas questões dos meus trabalhos ouvindo as pessoas, sabe? Mais do que eu, de fato, parar. Então, agora eu vou resolver esse projeto que está aqui 2 anos parado. Tipo, mas ouvindo o que as pessoas têm a dizer, ouvindo lendo, todos esses debates, além de artísticos, debates políticos que a gente está vivendo, sociais, tem trazido muita coisa para mim, sabe? Tipo, eu tô produzindo, não vou dizer que estou produzindo agora, porque não estou de fato fazendo, mas eu estou com um projeto em construção, que é o Glória, que ele é baseado em uma carta que eu escrevi para uma tia minha, e resolvi ele eu vou escrever, tipo, é um projeto em artes visuais, mas um projeto essencialmente de escrita. Eu vou escrever 25 cartas, que é o tempo do falecimento da minha tia, de 97, sei lá, me esqueci as datas, eu perdi as contas, sou de humanas. Mas enfim, de 97 para cá, contar um pouco da história desse país, sabe? Olhando o meu acervo de fotografia, olhando o acervo de fotografia dela, porque ela fotografava também. E esse processo da construção das cartas, tipo, para mim é muito rico observar os debates políticos que estão acontecendo agora, sabe? Meu Facebook me trouxe as lembranças de junho de 2013, e eu pegar as coisas que eu escrevi naquela época. Eu teve um depoimento que eu escrevi que o Facebook me deu de lembrança que nossa, é a carta, sabe? Tipo, já tem a carta pronta. Tipo, tá sendo muito rico acompanhar tudo isso para esse desenvolvimento desse projeto. Então, tô esponja, sabe? Captando as coisas que estão vibrando ao redor. Eu falei rápido, né? Não, mas tá O ótimo. Léo queria falar uma... Eu me desmutei faz tempo, né, na verdade. Pois é. Não, é que tem algumas questões, assim. Primeiro, parabéns, eu achei o trabalho massa, assim, eu não tinha ouvido falar sobre ele, ainda vi na live do Foto Sururu, tu falou desse trabalho do Glória, então eu vi algumas coisas dessas fotos, das cartas, enfim. Mas achei tão doce e bonito esse tempo de suspensão em casa com o Arthur, com ele fotografando, e ele fotografa incrivelmente bem ali, essa coisa da descoberta mesmo. E disso que tu coloca ali a gente
aprendeu a fotografar muito mais tarde, né? E com isso mesmo, eu também me lembro meus exercícios de foco, luz, contra-luz, sabe? Aquelas coisas de ter 36 poses de um filme, fotografar de uma coisa qualquer para tentar fazer as coisas do jeito certo, né? Essa coisa muito modernista do ensino da fotografia correta, assim. Mas enfim. Mas uma coisa que eu achei incrível de momento, assim, é que eu tô arrumando uma biblioteca aqui, eu acabei de tirar de uma prateleira para levar lá para casa o livro da Noemi, que é o livro dos começos, né? Esse. E o Luiz Humberto também, que foi um livro que eu li na faculdade, mais ou menos com 20 anos. E aí eu pensei, o que será que eu tenho grifado dele? Porque eu não fiquei curioso para ver o que estava grifado nele, agora me deu essa curiosidade de ver o que me chamou a atenção. Mas eu lembro disso, dele ser um livro rápido e de ser gostoso de ler, assim, de ter coisas muito interessantes para esse início na fotografia, no fotojornalismo, assim, e ter relatos muito bons desse pensamento da fotografia ali, assim. E menos incisivo, assim, como essa coisa da fotografia correta, né? Já é um pensamento sobre o fazer fotográfico ali, assim. E aí, só para complementar, eu fiquei pensando que durante a fala, tu fala muito sobre não estar produzindo ou não ter sei lá, o grande trabalho, mas tem uma coisa acontecendo, né? E eu acho que é muito bonito também ouvir quando tu fala do respeito ao tempo dele mesmo, e deixar as coisas serem esse tempo, e também saber que é isso, tem esses nossos escapes, mas tem a situação política atual que é densa e que também eu entendo muito quando tu coloca, não dá para ser alheio a isso, né? Achar que dá pra gente ficar também em isolamento e enquanto estamos em casa tem muita coisa acontecendo também na rua, né? Não é que as coisas parem. Enfim, mas eram mais essas questões gerais, assim, e não específicas sobre a fala, mas eu queria que tu falasse de alguns apontamentos, o que está escrito aí no livro que tu separou. Não, é louco, assim, porque esse livro, enfim, ele parece que foi uma cápsula do tempo, assim, que eu deixei, sabe? Tipo, ele veio de uma forma muito louca, assim. E aí tem um capítulo que é... Cadê? Arte em Tempo de Rudeza, que, nossa, eu fiquei... Oh, que doideira, sabe? Tipo, deixa eu pegar um trechinho aqui que eu marquei, só que, obviamente, meu filho desmarcou. Colorido que ele acha maravilhoso. Eu também acharia. Mas, cadê aqui? O homem procura transcender seus limites de permanência pela constituição de heranças capazes de indicar a seus pósteros suas inquietações, mesmo depois de cessar da vida, como um acontecimento biológico. Tipo, velho, por que eu grifei isso, sabe? Tipo, isso é uma cápsula do tempo pra mim, sabe? Tipo... E assim, tipo, eu acho que nesse capítulo foi a única coisa que eu grifei. Não, no finalzinho eu grifei outra coisa, assim. Estabelecer esse grande conflito. A arte não é mais algo durável e parece pretender a sua própria impermanência, como uma metáfora de suicídio, uma vingança contra a natureza perecível do homem, mais sentida do que nunca em tempos de ameaças de todos os tipos de tamanhos e riscos a cada esquina. Uau! É uma cápsula do tempo, assim. Que loucura, né? E aí foi um presente, sabe? Reencontrar esse livro e relê-lo. Tipo, sentei, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, eu li o livro, assim, uau! E foi voltando um monte de coisa, tipo, daquela Priscila, início de faculdade, sem fazer ideia de como seria fotógrafa, sabe? Tipo, só sabia o que queria ser, mas não fazia ideia de quais seriam os caminhos e olhar, tipo, aconteceu, né? Mas aí eu tentei fazer essa retomada. Quais foram os caminhos, sabe? Tipo, de vez ou outra, eu tenho dado uma oficina de fotografia e algumas vezes tem um pessoal muito novo que chega e tal, e que é massa
incrível, é muito gostoso pegar essas cabeças fervilhando, sabe? E perguntando, não, mas e aí, como é esse processo? Como foi para tu ser fotojornalista? Tipo, nossa, como foi, né? E eu pensar como foi esse processo, como foi que eu fui trilhando. E hoje, um dia desse, eu estava trabalhando, fotografando reuniões do Zoom, sabe? Tipo, era o meu trabalho. E eu fiquei, nossa, tipo, sabe? Tipo, que Como doideira. chegamos aqui? Como chegamos aqui, sabe? Tipo, que lugar é esse? Tipo, até onde, até quando vai ser isso, sabe? Tipo, a gente lá no trabalho, a gente tá fazendo trabalho remoto, mas enfim, jornais estão indo pra rua, prefeituras, enfim. Mas acompanhar essas coisas que tô muito acompanhando tudo, mas de uma forma distante também me dá uma certa angústia, sabe? De às vezes querer estar na rua, de às vezes querer, tipo, eu acho que esse momento, desde que eu saí de jornal em 2013, continuei trabalhando com fotojornalismo, mas de uma forma menos frenética. Mas acho que desde que 2013 eu não tinha vontade de estar nesse front, sabe? Tipo, não exatamente pela pandemia, mas por tudo que tem acontecido, as manifestações e, enfim, aqui em Recife aconteceu um caso Miguel, né? Que foi, não sei se vocês estão sabendo, mas é um caso Sim, sim, bem bem absurdo. pesado, envolvendo racismo, questões de classe e tudo mais. Um símbolo que as Torres Gêmeas do capital em Recife. E é isso, e me dá uma vontade de estar na rua, sabe? Enfim, toda a minha situação de estar com meu filho, estar com minha mãe, que é fator de risco, eu não estou podendo sair. Mas esse livro me fez relembrar esse frescor da rua, sabe? Daquela fotojornalista sangue nos olhos que eu fui, sabe? De empurrar os outros em protesto para chegar no lugar certo, sabe? Enfim, foi uma cápsula do tempo bem gostosa de receber, assim, dentro desse momento. Bem legal. Gente, está aberto o momento de perguntas. Agora não sei se era o Cris, tu ia perguntar já direto ou ia só fazer a cerimônia da abertura de falas? Eu ia fazer a cerimônia, vai lá. Tá. Então é isso, quem tiver pergunta pode perguntar direto, senão a gente vai também perguntando questões, mas eu já fiz muitas observações, então às vezes as pessoas ficam envergonhadas nesse início de fazer pergunta. A gente sempre, Pode ir quando lá, vai vamos chegar no começar. final, quando chega no final, todo mundo faz. Agora, O funcionamento geralmente é assim, fica eu e o Léo falando, e aí já aconteceu de eu encerrar, e aí teve mais 20 minutos. 20 minutos de perguntas. Sabe, Tem um... Tá, ó, te ouvindo, eu vou. vai. Mas a qualquer momento, Ó, a Anete falou só tá ali que não é uma dizendo, ó, pergunta, mas... não tem pergunta, mas ela quer dizer que a Pri é maravilhosa, fechou o chat. Peraí. Maravilhosa e que muito bom Maravilhoso te te ouvir. ouvir. É. A NET é massa, que bom que tá aqui, né? Mas o que eu estava dizendo, Priscila, é que eu compartilho da tua angústia nesse momento, essa coisa de não poder ir para a rua, né? Eu venho do fotojornalismo também, e eu trabalhei uma cambada de tempo em jornal, e esse livro do Humberto, eu acho que ele é um livro de referência para todo mundo que estudou ali, final dos anos 90, início dos 2000, né? Uhum. E por que isso? Porque ele é um livro pequenininho, e ele é um livro que ele é direto, né? Para quem tem ali, para quem não tem muita leitura, né? Não é um livro difícil de ler,
mas ele tira a fotografia da questão técnica e joga ela e não só ele tira da questão técnica, também do ponto de vista da fotografia de informação, das regras para fazer uma fotografia de informação, e ele vai buscar a subjetividade mesmo. E foi o que me chamou muita atenção, assim, no livro. Tipo, na verdade, quando eu comprei pelo título. Eu não sabia exatamente que ia falar de fotojornalismo, e foi um presente, assim, tipo, eu não conhecia o livro, não conhecia o Luiz, não conhecia nada. Tipo, eu ganhei meu primeiro saláriozinho e não, vou na livraria comprar alguma coisa que der aqui, assim, com esse dinheiro. E aí foi o livro que, dentro do orçamento, de pagar a faculdade e tudo mais, foi o que sobrou. E consegui comprar esse livro e foi eu acho que o momento que fez tchum, sabe, a cabeça, assim, deu tipo, opa, sabe, tipo, a coisa é um pouco menos formal do que eu tô vendo aqui na faculdade, sabe, tipo, e aí foi o que deu a estiga de, mergulhar mais loucamente e partir para uma escrita uma leitura mais densa, mas acho que foi essa porta de entrada, né? E para quem não leu, tipo, enfim, desatualizado, porque passamos um monte de tempo aí, mas ele é um livro ainda que vale a pena, sabe? Tipo, simples, direto e acho que ainda mais hoje em dia, dar uma lida talvez seja interessante. Dar uma refrescadinha, assim, tipo, nossa. Eu lembro, a gente falando de geração, assim, eu e o Cris, a gente fez a mesma faculdade em épocas diferentes. O Cris entrou Na verdade, primeiro, a se gente fez na formou mesma depois. época, porque eu fiquei 12 anos na faculdade. 12 E, anos? e aí no jornalismo ali, eles davam um do Guran, não me lembro o nome agora, qual era o livro do Milton Guran, e esse do Luiz Humberto para a gente ler em fotojornalismo. E eu lembro claramente, assim, de gostar muito da escrita do Luiz Humberto, assim, dela ser fluida, assim, e ser essa introdução a um pensamento mais reflexivo sobre a fotografia mesmo, e não ou didático, ou com muitas certezas, assim, né? Tipo, a fotografia é boa, tarará, tarará, tarará. Não, era mais um pensamento sobre isso e o como aquilo foi marcante mesmo. Eu lembro que a Jaqueline Joner era minha professora nessa época na Famecos, e tanto ela ali quanto esse livro terem servido muito para despertar um interesse maior na fotografia mesmo. Tá? Tem coisas interessantes a serem criadas nesse campo, assim, justamente por não ter fotografado antes, sabe? Essa coisa que a gente estava falando, não era com 4 anos que a gente pegava uma câmera e saía fotografando. Então, essa fotografia, ela passa a ser presente, pelo menos para mim, foi dentro da faculdade. Dentro do jornalismo, eu descobri a fotografia e não tinha muitos interesses na fotografia antes da faculdade mesmo. Assim, foi uma descoberta dentro do curso. Assim. E aí Só para sempre falo que eu acho contribuir, super... Opa, diga. o livro do Guran é Linguagem e Informação. Isso, exato. Aliás, Exato, já que eu meti a minha colher enferrujada aí, eu acho que o fotógrafo que pretende fazer uma carreira sólida na fotografia, a primeira coisa que ele tem que fazer depois que ele entendeu do equipamento fotográfico é se descolar dele e pensar a fotografia enquanto qualquer outra coisa, menos técnica. Seja ela comunicação, arte, estética. Isso é importantíssimo na formação do fotógrafo, se descolar, né, de questões técnicas e efetivamente passar para uma linguagem mais densa, né? Eu lamentavelmente o primeiro livro que eu li de fotografia que não era um livro técnico foi o Willem Flusser, a filosofia da caixa preta. E por hoje, por motivos outros, eu voltei à leitura dele. Né? Ele é ótimo, Então é muito importante esse processo, né? De se deslocar, de se descolar da técnica e ir para outras questões mais amplas da fotografia, que essas realmente são relevantes. Né? Eu acho que teve também uma marca muito grande de que, em algum momento, o ser técnico na fotografia te garantia o emprego, né? Era coisa da utilidade fotográfica, então, inclusive, era isso, o domínio técnico, né, da coisa. Mas depois é isso, tá? Mas a câmera já faz isso, é um pouco do Flusser ali com isso mesmo, tá? Mas a câmera está programada para fazer essas imagens. O que é a gente? Porque a técnica ela não vai mudar praticamente nunca mais. Depois que tu dominou a técnica, pronto.
Mas isso não é a parte mais interessante da fotografia e nem a mais importante, né? Ela é só Sim. o médium. O Sim, resto sim. Eu o resto é o olhar que percebo. tem que compor. Eu, numa das edições da oficina que eu dei, assim, no final, conversando, trocando um pouco, aí veio um dos alunos e perguntou, eu queria trocar meu equipamento, o que tu acha dessa lente, dessa lente, dessa lente, o que tu acha que é melhor? Eu falei, tu tá perguntando pra pior pessoa do mundo sobre equipamento, não entendo nada de equipamento. Ele, mas tu tá, não sei quantos anos fotografando, velho, tipo, eu tô com a minha câmera há, sei lá, minha câmera tem 10 anos, tipo, tá desatualizada, tá desatualizadíssima. Tipo, eu troquei meu equipamento, sei lá, tem nem um ano. Mas eu fiquei com a 7D 10 anos, sabe? Tipo, porque tipo, ela dava conta do que eu precisava fazer enquanto conteúdo, mas a minha instiga, o meu desejo, o meu tesão na fotografia vai além dessa técnica, né? Desse equipamento, dessa lente maravilhosa, dessa câmera que transmite, não sei o que e tal. Claro que é necessário, dependendo de onde você esteja trabalhando, do tipo de trabalho que você faz. Mas aí a ideia foi, tipo, instigar nele, tipo, mais a ideia do que, tipo, aquele equipamento vai fazer diferença, mas o que o olhar dele vai fazer diferença. O que ele está consumindo, o que ele está produzindo enquanto, além do clique, né? Tipo, o que ele tá fervilhando ali, sabe? Tipo, e aí eu gosto muito de fazer essa provocação, sabe? Tipo, mas eu tenho um ensaio, não sei o que eu tô fazendo, não sei o que, parará, parará, e eu queria, enfim, não sei como é que eu faço empaquete. Tipo, vai pra tua pauta, né? Pro teu local de trabalho do ensaio sem a câmera. Mas o que acontecendo? Vai sem a câmera. Sabe? Tipo, vai só viver aquilo, sabe? Só sentir, só falar com as pessoas, se tiver pessoa, sabe? Ou se não tiver pessoa, vai sentir o cheiro, sentir o vento, sentir o calor, o frio. Tipo, é importante a gente, pelo menos para mim, eu, enquanto o meu fazer criativo, a minha forma de produzir, de eu entender, sabe, o que que eu quero daquilo. E para entender aquilo, eu preciso vivenciar. E a câmera, de certa forma, atrapalha um pouco a vivência, né? Que a gente fica naquele tesão, naquela ânsia, naquela coisa de produzir, de produzir, de produzir. E a gente deixa de perceber algumas coisas importantes dentro daquilo. Tipo, no meu processo, no momento que eu consegui desapegar, me desprender da câmera e ir para um lugar de estudo que eu estava no momento, foi na época do Auslenda, que eu estava fazendo uma residência na casa do meu avô, e fui algumas vezes fotografar, e em uma delas eu fui sem a câmera, sabe? Tipo, na verdade eu fui com a câmera, mas deixei ela no carro. Deixei guardada e fiquei só vendo, sabe? Só olhando, só mexendo nas coisas, só sentindo aquilo tudo. E foi essencial. E aí eu gosto muito de fazer essa provocação para os meus alunos, sabe? Tipo, solta um pouquinho o equipamento, solta um pouquinho a imagem para tu produzir imagem, sabe? Tipo, No Auslander, tu desapegou tanto que tu chegou a perder os arquivos que fez, né? pois é. Eu queria tocar nesse ponto, assim, porque eu vejo uma relação íntima, assim, e aí pode não ver, daqui a pouco tu diz, não tem nada a ver, cara. Eu vejo uma relação íntima, assim, entre o que tu tá fazendo agora em casa e a forma a forma como tu constituiu a narrativa no Auslander. Tem uma coisa de vestígio ali, um pouco de procurando as pessoas nas coisas e nos detalhes da paisagem ou dos objetos mesmos que te encontram. É quase como Uhum. encontrar esses objetos. Algumas imagens me parecem assim, que foram os objetos que te encontraram. E eu vejo isso agora, tu fotografando em casa. Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz um pouco de sentido. Porque, como eu falei, minha mãe tá contando muita história, sabe? Tipo, tá falando muito do meu avô, tá falando muito da infância dela, da casa dela. E, de certa forma, tudo que eu trago no Auslander é o que ela tá trazendo, é o que ela tá contando, é o que ela tá
é o que ela tá recordando, sabe? Desse momento, a gente muito junto, a gente, acho que a gente nunca esteve tão junto na nossa vida, tipo, 24 horas por dia, todo mundo junto, fazendo tudo junto, numa casa que não é pequena, mas também não é gigante. Então, é muita troca, sabe? Então, eu talvez faça sentido isso, porque eu acho que de alguma forma eu tô remetendo muito às minhas vivências do passado, tipo, tô desencaixotando coisa, tô olhando foto, eu peguei o livro do Ausländer e fui ver, e fui pensar nele enquanto obra, tipo, é isso mesmo, será que eu faria diferente hoje? Será que eu não faria? E eu gosto dessa coisa dos vestígios, dos rastros, tipo, eu mandei esse material para uma amiga pediu esse meu material, eu escrevi uma coisinha sobre ele, e eu acho que vem muito disso que tu trouxe, que é, deixa eu ler aqui, eu tenho sentido os dias como cicatrizes, me perdendo nas vezes, enfim, é tipo essa coisa das marcas, dos rastros, tipo, tá muito presente nos lendo. E é isso, assim, é isso, não tem muito, é o que eu fiquei pensando agora, eu não tinha pensado nisso. E foi bom, mas a cabeça tá dando um away. E aí eu tava conversando um pouquinho antes sobre esse trabalho e aí eu de alguma forma sempre me coloco nas coisas que eu tô fazendo e tem alguns autorretratos. E eu tava conversando com meu namorado, ele falou, tipo, a água tá muito presente quando tu se fotografa, né? Tipo, a água, tipo, consequentemente o banheiro, essa coisa do tipo... E é meio que uma caixa, né? Tipo, eu tô aqui eu tô guardada, aqui é meu momento, sabe? Então, é onde eu consigo minimamente sentar, respirar, chorar, botar tudo pra fora durante meia hora e voltar, sabe? Tipo, tá pronto, aqui. E é muito disso. São os rastros e essas marcas minhas que eu vou encontrando pelo caminho, talvez. Talvez, não sei. Amadurecer isso. Tem uma coisa também que me ficou... Eu cortei alguém, que é isso que tu ia falar? Desculpa. Eu ia abrir a palavra. Ah, tá. Não, as pessoas podem me cortar, viu? Se alguém quiser se atravessar. Isso, gente, cortem. Isso que eu nem tô com o meu melhor microfone para falar hoje, viu? Não era o microfone, o bastão da palavra. Que até esqueci o que eu ia falar agora. Ah, Ei, não, quando tu fala ali do... Vai lá, vai lá. só eu que corto vocês dois, né, gente? Já vou, inclusive, Ó, que demarcar bom. espaço Ó, que aqui de bom. ocupação, Que bom, sempre. Maíra. Eu estava quase dizendo, Maíra, corte. Não, eu quero não essa responsa, não. Pri, fiquei pensando aqui desde que Léo fez a tua apresentação, leu a tua apresentação, que ele falou, se quiser até repetir, pode ser interessante, mas que fala um pouco dessa coisa da memória, dos acervos, né, de como você volta para isso, assim, que eu acho que isso é muito casado no teu trabalho, de uma forma muito atual mesmo, sabe? E fiquei pensando quando você se deu conta, quando que você chegou nessa descrição mesmo, sabe, do teu trabalho. Eu lembro do teu primeiro ensaio, né, que foi aquele, acho que do Cais, pelo menos o primeiro ensaio, assim, apresentado, do Porto. E aí logo depois veio o Autodesconstrução, que já foi um choque, né, assim, de diferença de processos mesmo, e que acho que ali você, talvez algumas fichas tenham caído e você entra em outro processo, não sei, né, estou aqui chutando também, por mais que a gente conheça muito, tem coisas que a gente acaba nunca falando, né, e esses momentos são ricos, inclusive para isso, você conhecer outros lados de uma pessoa que você já conhece tão bem, mas fiquei pensando nisso ao longo da tua fala, de vendo as imagens e tal, de quando você mesmo, sabe? Porque eu acho que, assim, eu lembro de uma conversa uma vez que eu tive na faculdade, Georgia Quintas era professora ainda, imagina,
da ESO, né, da faculdade onde eu estudei. E estava todo mundo numa ansiedade. Ela estava apresentando alguns trabalhos e mostrando, tipo, dizendo os grandes temas de trabalho daquelas pessoas, né? Claro, fotógrafos já consagrados, com toda uma trajetória, uma história e tal. E aí todo mundo meio ali na ansiedade por dizer, gente, então qual que é o meu tema de trabalho? Ficou todo mundo ali, tipo, passamos semanas todo mundo dando voltas no que é o meu grande tema de trabalho. Todo mundo queria achar isso, né, desesperadamente, que é obviamente que é construído e tal, mas aí é isso. Quando que um autor, quando um artista olha para a sua própria obra e diz, eita, olha, acho que minha obra fala disso. Uhum. Passei por esse processo igual também, de ser questionada em diversas oficinas, festivais, leituras, assim, tipo, não diretamente, às vezes diretamente, mas nem sempre indiretamente, sobre isso. Qual é o seu grande tema? Qual a sua pergunta fundamental, né? Em torno do seu trabalho. E eu acho que eu fui me dando conta a partir do momento que eu fui não finalizando, mas... Nossa... Eu lembro que eu acho que é a primeira vez que eu consegui formular essa frase, assim, tipo... Do jeitinho que tá, foi inclusive por causa de você. Foi pra bio do Mira Latina, se eu não me engano. Mas ela estava na minha cabeça já há alguns anos. Foi quando eu comecei, tipo, tinha deixado o Auslenda, tipo, finalizado o processo do Auslenda e tinha entrado no não reagente. E que os dois trabalhos, apesar de, tipo, tem vários trabalhos, pequenos trabalhos no meio do caminho, que eu fui fazendo simultaneamente e tal, que foram entrelaçando, mas acho que esses dois trabalhos são muito a base desse conceito de como eu me leio, né, de como eu me enxergo, que é essa busca de entendimento dessas memórias, essa construção dessas memórias e esses trajetos emocionais. E quando eu fui perceber, quando eu comecei a escrever sobre o não reagente, eu comecei a perceber que, tipo, ele também falava de memória, sabe? Ele não era só essa questão dos trajetos emocionais, só sobre questões da mulher, de ser mãe, de não ser mãe, de fertilidade, infertilidade. Ele fala também das memórias da minha mãe, enquanto gestação, enquanto parto, enquanto violência obstétrica. Ele fala das minhas memórias enquanto criança, que descobriu as fotos do meu nascimento e que, enfim, que se chocou com aquele sangue, com aquele corte, com aquela toda cena. Então, tem memória. E eu acho que as minhas memórias, enquanto construção, não só de artista, mas enquanto pessoa, elas vão entrelaçando. Assim, aqui tem, é muito forte essa questão familiar. Aqui dos dois lados, tanto do lado materno como do lado paterno, tem coisas que determinaram muito do que eu sou, enquanto eu Priscila, hoje artista, mulher, mãe. Então, foi olhando, eu acho, olhando para mim, sabe? Eu acho que o meu processo de puerpério, tipo, logo quando o Arthur nasceu, que eu fiquei muito isolada, assim, essa minha quarentena da maternidade, eu usei muito para olhar e para me ler, sabe? As coisas que eu tinha escrito sobre meus trabalhos, os livros que eu tinha grifado enquanto eu fazia meus trabalhos. Então, eu consegui, né, nesse tempo, nesse mais ou menos um ano de vida de Arthur, em um ano da minha vida, olhar com mais profundidade para mim, enquanto artista. Eu acho que foi na maternidade, inclusive, que quando me tornei mãe, que eu consegui me chamar de artista pela primeira vez. Depois que Arthur nasceu, eu disse, eu sou artista, ponto. Sabe? Tipo, eu tinha um pouco de medo de assumir isso, sabe? Tipo, será que estou sendo presunçosa demais? Ou será que eu não cheguei nesse lugar ainda? Cássia, foda-se, sou artista, ponto. Sabe? E foi muito bom, sabe? Conseguir me enxergar
entender isso, e entender esse meu grande tema, entender essas minhas perguntas, o que me instiga, sabe? E também me ressignificar dentro dessas perguntas. O Glória, eu acho que é o trabalho que mais está chacoalhando minha cabeça nesse sentido, sabe? Porque ele é muito isso, assim, tipo, é memória, é acervo, é trajeto enquanto mulher, porque minha tia também foi uma mulher, e eu nesse lugar das semelhanças e tudo mais, mas também é um trabalho político. Então, acho que é a grande revolução nesse lugar. E por isso que eu também estou tendo muito cuidado com ele. Assim, tipo, eu tenho uma ideia na cabeça já há muito tempo. Cadê o Glória? Cadê o Glória? Tu fala tanto tempo do Glória, velho. O Glória vai precisar ser feito com muita calma, porque eu vou precisar fazer uma pesquisa muito grande, sabe? Ter que ir em arquivo público, pegar jornal, enfim. Não resolvo simplesmente pela instiga, sabe? Tipo, é algo de mergulho mesmo, e, enfim. O Bruno Alencastro está inscrito ali. Vai lá, Bruno. Não ia perder a oportunidade de dar um alô para a Priscila também, dar um abraço, mesmo que seja virtual aí, porque estava lembrando que também os dois estudantes aí lá na, sei lá que ano era aquele, fiz uma entrevista com a Priscila para falar sobre o projeto Em Mãos, que ela tinha ganho um prêmio recentemente, prêmio universitário. Aí vi a mãozinha do Arthur ali na janela pegando uma chuva. Me Lembrou desse projeto, assim, uma das fotos bem que me tocou bastante assim, nesse projeto, assim, ele curtindo uma chuvinha ali com a mão pelo lado de fora da janela, aprisionado. E concordo que você estava falando antes da temática água aí, né, as gotículas, e tem várias fotos, tem uma camada delas, assim, né, como ela está presente, assim, nesse trabalho. Acho que tem muito simbolismo, assim, também nesse momento dessas gotinhas, dessa coisa de decomposição, assim, de formação. Enfim, trabalho todo muito bonito, assim. Acho que foi modesto, assim, falar que não tava produzindo nada, não estava com nenhum trabalho para aceitar a live, assim. E acho que tem eu tô achando interessante, na verdade, que essa relação que o Arthur vai estabelecendo com a fotografia. Em outra oportunidade, eu, o Cristiano e o Léo, a gente estava conversando com o Eduardo Seidel, e aí também tinha ali na figura do filhinho dele, do Sebastião, uma descoberta com a fotografia e uma forma de enfrentar esse período assim também, se expressando e através dessa linguagem, através de bolinha de gude, assim. Então ele está vendo o mundo que está acontecendo através de reflexos e macrofotografia nesses mundinhos e nessa paisagem que ele vai encontrando no joguinho, nas bolinhas. Eu acho muito bonito isso. O próprio Obscura teve uma mãe que montou toda a história lá da câmera para também tentar, de alguma maneira, comunicar com a filhinha dela o que estava significando tudo isso, assim. E não tem nenhuma criança aqui em casa para exercitar isso agora, mas através do projeto também, de alguma forma, conseguiu comunicar e contar um pouco disso. Então, não tem bem uma pergunta, assim, mas é mais te dar um oi para falar que o trabalho é muito bonito, assim, é muito bom te ouvir, assim, também. E aí já agradeci aos guris e faço isso de novo aqui, de estar oportunizando esses momentos. E, na verdade, te provocar, se tu quiser falar um pouco mais sobre isso, assim, tipo, sido com ele, o que tipo de relação ele estabelece com essa linguagem, assim, claro, desde o ponto de vista da ótica de uma criança de seus 13 anos. Mas, enfim, te ouvir um pouco mais, assim, e te deixar um beijo aí. Massa demais falar contigo. É isso, o momento, as lembranças e aquele início, né, de fotojornalismo, tudo tá essa cápsula do tempo aqui, bem louco. É massa mesmo, obrigada. E é engraçado, tipo, Arthur tem essa coisa do... Ele não é uma criança totalmente alheia às redes e mídias e tal. Tipo, a gente tenta controlar, mas ele... Enfim, tem família longe, meus irmãos, então ele já está acostumado com as chamadas de vídeo e tal. Mas aí teve uma coisa muito interessante com a câmera, que eu deixei essa câmera mais antiga minha para ele, e aí eu deixo o cartão de memória lá, vou descarregando, mas eu às vezes esqueço de... Então, e continua.
E ele um dia, tipo, ele aprendeu a mexer, a rolar o scroll lá, e aí chegou uma foto muito antiga. E aí ele olhou assim, mamãe, isso é o tempo? Aí eu, tipo, tava longe, assim, tipo, o que foi, filho? Ele, isso é o tempo? O quê? Essa foto é do tempo? Aí ele uma foto do Natal, eu acho. Aí essa foto faz tempo. Ela, não, mas é o tempo. Aí eu, sabe? E aí eu fiquei, nossa, tipo, essa construção dessa, enfim, essa ideia de mundo, nessa ideia de imagem, essa ideia de tempo, sabe? Tipo, como ele está construindo isso e ter a câmera, tipo, a hora que ele pega, tipo, eu não dou a câmera fica num lugar mais ou menos acessível para ele, e aí, tipo, ele, mamãe, a câmera, eu vou e dou, tipo, não saio incentivando, tipo, agora é hora de fotografar. Mas normalmente acontece quando eu tô com minha câmera também, ou quando eu vou fotografar ele, aí ele pede para me fotografar. E aí teve uma coisa muito interessante também, que ele pediu para me fotografar, e aí eu olhei para a câmera, ele não olha. Tu falou comigo. E aí eu fiquei, tá, tipo, sabe, tipo, essa construção, sabe, tipo, como, sabe, como essa imagem tá surgindo, essa construção né? E foi muito interessante, foi bem instigante, tá sendo instigante perceber isso. Muito bom mesmo. Não é bom incentivar muito não esse negócio de não, e tadinho, tá, né? eu tô numa encruzilhada, assim, porque, tipo, o meu lado é câmera, o pai é músico, aí, tipo, ele faz show aqui o dia todinho, ele Ferrou. monta, tipo, nossa, músico ou fotógrafo, que vai ser pior, né? Mas é massa, tem sido muito rico observar ele construir essa linguagem visual, assim, essa alfabetização visual, eu não gosto dessa... Mas essa linguagem visual mesmo. Acho que tem uma velocidade deles, dessa geração, assim, com os aparatos. Mesma coisa, a Joana, minha filha, ela também não tem grande acesso, assim, a tecnologias, mas é isso também, às vezes é uma avó longe, uma coisa, então tem a chamada do vídeo, tem o celular, não como essa coisa de uso irrestrito, mas de entender o que é, onde clica para abrir o WhatsApp para falar com a avó, entendeu? Isso vai mandar uma mensagem para a vovó. Então ele manda a mensagem da minha mãe, enfim. E com a câmera é a mesma coisa, assim, de ver fazendo e querer fazer também. Então é isso, né? Se a gente tem uma câmera e pode fotografar, eles também. É muito mais fácil pegar as coisas e fazer, mas é incrível ver esse maravilhamento com o tempo mesmo, com isso, com entender que uma coisa é muito mais antiga e aquilo, então, é o tempo fotografado ali. Isso foi do Roland Barthes, sabe? Isso é a elaboração desse pensamento, mas é isso, é o tempo, né, mamãe? Exatamente. Ele tinha um pouco antes, assim, acho que no final do ano passado, ele tinha me perguntado o que era futuro. E na mesma hora eu lembrei, sabe? Assim, quando ele perguntou, isso é o tempo? Aí eu nossa, tipo... E essa construção, sabe? Tipo, concluir as coisas, sabe? Aquela imagem que ele fez, que ele conhece, daquelas pessoas, daquele lugar, mas com o tempo que passou, sabe? Então, entender aquilo como tempo, para mim, foi incrível, assim. Gente, o Matheus está querendo entrar na conversa aí. Não precisa pedir permissão ali no chat, não, viu? Só ir atravessando. Maravilha. Tá escutando legal? Então, vamos lá, Matheus. Bem-vindo. Grande Pri. Rapaz, falando em tempo, em memória, aí me veio uma lembrança, não é bem uma pergunta, é mais uma colocação, porque eu fui da banca de formação de Pri, né? E lá, já naquele momento, eu acho que você tinha 2 ou 3 ensaios, e um dos ensaios era sobre partos, né? Era sobre esse momento, né, da chegada de um ser e da mulher vivenciando isso.
e tinha a ver com as mãos também, né? E Era um ensaio de mãos e tinha uma imagem do parto. Era um ensaio em mãos, que tinha imagem do parto. Eu tentei fazer uma trajetória, né, do nascimento até a morte e tal, assim, passando por ofícios, enfim, uma longa de estudante. exato. Mas o que eu acho muito interessante é porque, assim, tanto tempo depois, isso se manteve, né, na tua história. Então, né, você tá com toda essa relação, né, desde do momento de antes da gravidez e da gravidez e toda essa caminhada que vem desde então até agora, e ter isso lá atrás, né, é muito interessante essa coisa quando a gente toca na memória e no tempo, né? Porque muitas vezes é desse jeito, né? As coisas vão brilhando para a gente, vão se apresentando, muitas vezes de forma inconsciente, né? E com o passar desse tempo é que a gente vai trazendo para a consciência e materializando, né, esses nossos desejos que estavam ali latentes já, mas ainda cobertos talvez por alguma, né, alguma nuvem ou algo que ainda não deixasse a gente enxergar de forma tão clara, né? E isso é muito bonito, né? Você falando agora veio essa lembrança e é bonito, né, quando a gente percebe isso na caminhada, né, de uma produção, na caminhada de um trabalho. Não é uma pergunta, não é uma colocação para a gente conversar. Muito massa. Massa, Matheus, massa mesmo. Nossa, tá muito cápsula do tempo essa conversa. E é engraçado, assim, nessa banca foram 2 ensaios. O Em Mãos, que era um ensaio colorido, a gente tinha que fazer 2 ensaios na época, um colorido e um preto e branco. E o preto e branco foi o Recife dos Navios, o Recife dos Navios, que era sobre o Porto do Recife. Um trabalho que eu fiz no Porto aqui. E é muito engraçado, assim, que apesar de ser totalmente diferente do que eu faço hoje em dia, eu já consigo me perceber ali, o meu olhar, a minha construção. E eu vejo isso principalmente na ausência de pessoas que tem no projeto. É um trabalho de fotojornalismo e aí tinha muito essa coisa do personagem, né? E eu lembro que minha orientadora ficava, Pri, tu precisa trazer mais gente, sabe? Tem muita paisagem, muito detalhe, muitas marcas, muitos rastros e tal, mas tu precisa humanizar, tipo, é um trabalho de fotojornalismo, tu precisa contar quem são essas pessoas que estão aqui no Porto. Mas para mim o porto que eu queria contar era o porto dos rastros mesmo, né? Era o porto que meu avô chegou, aí vem meu avô de novo, mais uma vez, o porto que meu avô chegou da Alemanha, que desembarcou no navio, foi o mesmo porto que eu estava fotografando. Então, para mim era mais interessante essa sensação, sabe? Aquele vazio, a decadência, enfim. E aí eu vejo, apesar dessa distância estética do que eu faço hoje, mas eu me vejo muito ali. Eu acho que minha primeira chama, assim, tipo, minha primeira personalidade enquanto artista veio ali, sabe? Não, é isso, sabe? Eu quero isso. Eu quero dar essa sensação, eu quero imprimir esse sentimento aqui. Então eu fui contra o que se esperava de um TCC de jornalismo, né, que é do jornalismo, e fui mais para o sentimento, para a questão do que eu queria mesmo. E daí deu certo, assim, eu acho. É um ensaio que, enfim, eu tenho um carinho bem especial e eu consigo me enxergar. É um ensaio de 2007, eu consigo perceber que a Priscila de hoje já estava ali. É um dos primeiros olhos, assim. Que massa. Acho que isso é muito bom da fala e dos trabalhos de maneira geral, que é esse se encontrar ali neles, né, e encontrando esses caminhos e percebendo que seja, às vezes, pelo elemento, pela água, pela coisa da memória mesmo, que vai do Auslander agora na pandemia, em casa, e dessa busca de perceber isso, o quanto nessa tua trajetória é uma trajetória de encontros contigo, assim, de se ver, se olhar e entender o que tu tá fazendo, assim, acho muito bonito isso mesmo. Então eu queria te Deixa eu só agradecer atravessar muito aqui Opa. antes. Eu preciso dizer isso, Priscila. Por que diabos
se criou essa máxima de que uma boa fotografia jornalística tem que ter gente, né? Caramba! E, assim, eu entendo um pouco, porque eu acho que as histórias são contadas a partir de histórias, nem sempre, mas a partir de histórias humanas. Mas eu acho que existem formas de se contar histórias humanas sem precisar ter um retratão, sabe? O rosto lá da pessoa. E foi um desafio muito para mim, o trabalho em jornal. Tipo, eu passei muito tempo dizendo, inclusive, que eu não gostava de fazer retrato. Hoje eu consigo ter uma relação mais tranquila com retrato, encontrei minhas formas e tal, mas eu trabalhando em jornal, tipo, quando tinha pauta de retrato, nossa, velho, tipo, eu lembro que Severo trabalhava comigo na época. Eu ia falar exatamente troca comigo! Porque E ele ficava, troca comigo. Jeito, né? Isso, o Severo era o cara que chegava num bar, dava um sorriso e tinha 8 amigos. É tipo o Rodrigo na garapa, seria a personalidade que, então, era muito fácil fazer um retrato de alguém. Porque chegava ali, sorria pra pessoa, não sei o que, esses já eram amigos e vinha com uma... Mas eu concordo contigo, assim, sinto essa coisa de muitas vezes eu falo assim, que eu não gosto muito de fazer retrato. Eu vou ter que conversar muito com alguém, eu tenho que estar com essa pessoa o tempo inteiro, né? É isso, e me lembrei de Severo na hora. E aí a gente ficava brincando, tipo, tem protesto, vamos trocar. E aí é isso, assim, aí hoje eu consigo estabelecer uma relação mais interessante com o retrato e eu consigo também contar essas histórias sem necessariamente contar a história de pessoas sem necessariamente estar lá o rostão, mas entendo que às vezes é necessário. Mas é isso, assim, tem uma fixação, né, por pessoas. Vamos humanizar, né, a foto. Nossa, humanizar. Eu lembro demais, tipo, fazer uma foto de uma fachada de da pauta, o Banco do Brasil pegou fogo. Tirar a foto do Banco do Brasil. Aí espera passar uma pessoa para borrar a pessoa, para humanizar a foto. Minha gente, sabe? Tipo, quantas mil vezes já fiz isso, sabe? Tem que ter uma pessoinha ali passando para humanizar. E é louco, são processos loucos. Bom, mas muito obrigado por humanizar nossa noite. Eu que agradeço, gente. Por trazer as suas pessoas. E é isso, para a gente é sempre muito bom o que essa reclusão permitiu, que é isso. Um monte de coisa que a gente demorava para fazer. A gente precisa chamar as pessoas para falarem aqui, mas o aqui não é mais aqui, então a gente dá conta de reunir, né, de alguma maneira possível. Então é isso, muito obrigado. Obrigadão, gente, foi massa. Valeu. Eu tava tenso, porque aqui no Sul o ciclone bomba, então não sabia se eu ia ter conexão, não. No final deu tudo certo. Muito obrigado. Semana que vem a gente continua, a gente vai falando ali nas redes qual que é a nossa sequência. E é isso, valeu. Obrigadão.